Fala minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, sejam bem-vindos ao Tec Concurso. Sou Levi Moscovides, professor de Direito Penal e vamos trabalhar com fato típico, especificamente com a conduta, primeiro elemento do fato típico, não é? Dentro do estudo do fato típico, já entendemos que o fato típico é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. E agora vamos adentrar a conduta. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Vambora! Então, galera, observe que o que vem a ser conduta? Conduta nada mais é do que uma ação ou omissão voluntária dirigida a uma finalidade. Observe, gente, que esse conceito que aqui vos trago é um conceito oriundo da teoria finalista da conduta. A teoria finalista da conduta. A teoria finalista da conduta ela é tida por majoritária, exatamente por isso que iremos aqui adotá-la, tá certo? Então, o que que esse conceito vai dizer para nós? Ele vai dizer para nós o seguinte, meu amigo, a conduta nada mais é do que uma manifestação humana dotada de um querer. Observe que quando eu me refiro à voluntariedade, eu estou me referindo a um querer humano. Agora observe que esse querer humano não necessariamente coincide com o querer praticar um crime. Eu gosto sempre de chamar atenção para isso, gente, pelo seguinte, não confunda voluntariedade com intenção, não confunda voluntariedade com dolo. Nessa linha de raciocínio, pessoal, compreenda que antes mesmo de se discutir se a conduta é dolosa ou culposa, é necessário que você verifique se ela é ou não é voluntária. Tá certo? Então, a característica que une a conduta dolosa e a culposa é a voluntariedade. O que vai diferir uma de outra é que essa voluntariedade na conduta dolosa coincide com a vontade de praticar um delito, enquanto que na conduta culposa não coincide com a vontade de praticar o delito e esse delito só ocorre em razão de um desvio de cuidado objetivo do agente. Isso a gente vai falar. Só estou antecipando aqui para que você compreenda. Prova da Polícia Rodoviária Federal do ano de 2013, salvo engano, trouxe uma afirmação de que o crime culposo advém de uma conduta involuntária. Errado. Lembre-se que se existe uma conduta involuntária, a gente não passa para o próximo tópico de analisar se há dolo ou não há dolo. Por quê? Porque a conduta, para ser relevante para o direito penal, exige o quê? Voluntariedade. Então já anota. Só há conduta relevante para o direito penal se houver voluntariedade. Se há voluntariedade, a partir daí a gente passa para o próximo tópico de avaliar se existe dolo ou se existe culpa ou se existe préter-dolo, mas isso a gente vai chegar lá na frente. Beleza? Então, primeira coisa que tem que lembrar, Levi, conduta, ação, omissão humana e voluntária dirigida a uma finalidade decorre da teoria finalista da conduta, adotada como majoritária pelo direito penal brasileiro. E eu preciso sempre me lembrar que a conduta relevante para o direito penal exige voluntariedade. Se não há voluntariedade, não há relevância para o direito penal. E por fim, eu não posso me esquecer que voluntariedade não necessariamente significa dolo, não necessariamente significa intenção de praticar um delito. Perfeito? Fechado? Então assim, para você não deixar jamais e que isso apague, né, da sua memória, eu vou lhe dar dois exemplos bem simples. Imagine o primeiro exemplo. Imagine que eu tenho determinada pessoa que é o meu desafeto, estou vendo ele passando pela rua, e eu acelero conscientemente o carro em direção a ele com o objetivo de atropelá-lo. Beleza? Beleza. Existe voluntariedade? Existe. Existe dolo? Também. Por quê? Porque o meu querer coincidiu com a minha intenção de praticar um delito. Concorda comigo? Beleza, segunda etapa. Imagine agora que uma determinada pessoa está aprendendo a dirigir, está pegando ali as manhas da direção, e um determinado dia, 5 horas da manhã, rua vazia, não é? Ele tenta aprender a dirigir com aquilo que ele já aprendeu na autoescola. A partir desse exato momento, uma criança que vinha andando com a mãe acaba se desgarrando da mãe e atravessa de vez. Ele, por não ter o conhecimento, a experiência necessária, ele acaba trocando os pedais. O carro acaba pegando na criança que se machuca. Vamos lá, gente. Ele quis machucar a criança? Não, mas ele pegou o carro ou não pegou o carro?
Ele não queria ou não queria aprender a dirigir? Queria. Então observe que houve voluntariedade, ou seja, existia a finalidade de querer aprender a dirigir, de treinar a direção, mas não existia a finalidade de atingir a criança. Então eu trago esses dois exemplos para você entender exatamente o que eu acabei de lhe trazer. Fechado? Feita essa análise introdutória, pessoal, a gente precisa compreender as hipóteses em que a conduta estará excluída. Raciocine comigo bem rapidamente. Eu não te disse que a conduta, para ser relevante para o direito penal, exigia voluntariedade? Então, quando é que nós teremos as causas de exclusão da conduta, Levi? Quando não for possível verificar a voluntariedade de algum modo. Então, quando não for possível identificar a voluntariedade de algum modo, eu terei causa de exclusão da conduta. Perfeito? Perfeito. Agora, a doutrina vai trazer para nós 3 causas de exclusão da conduta. Tá? Mas qual é a ideia central? Não há voluntariedade no movimento humano. Mas vamos lá, vamos entender quais são as 3? Primeira causa que exclui a conduta, pessoal. Caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior, pessoal, notadamente, são expressões oriundas do direito civil. Tá? Mas aqui para o direito penal nós não vamos adentrar nas diferenças efetivas entre os dois, até porque existe certo debate doutrinário sobre um e sobre outro. Mas o que você precisa levar para a sua prova é que caso fortuito e força maior são situações que excluem a conduta porque envolvem situações inevitáveis e situações que independem da vontade humana. Independem da vontade humana. Independem da vontade humana. Então vamos lá, assim, um exemplo bem tranquilo para você entender. Imagine que um dia de domingo você está em sua casa, né? Tira o dominguinho amanhã no domingo para dar uma estudada e tal. E aí acorda, toma seu café, toma seu banho e senta para estudar. Você senta para estudar, velho. Você senta para estudar, sentou para estudar. Nesse exato momento que você abriu aqui o tech, vai começar a assistir as aulas, o seu vizinho começa a tocar aquele brega funk valendo. Aquele arrocha, virado no modo de coentro. Você tá revoltado, você bota a cara, olha pro seu vizinho e diz assim, miserável. Eu sei que você vai comprar cerveja, quando você for comprar cerveja, nem pro carro lhe pegar. Tudo bem. O indivíduo começa a atravessar a rua, o carro vem de lá e atropela ele. Você vai responder pelo quê? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E uma situação dessa, inclusive, pessoal, ela foi cobrada, salvo engano, pela FGV, uma vez, que dizia o seguinte, que uma determinada pessoa queria matar o próprio pai, queria tirar a vida do próprio pai, e nesse íntere pesquisou as empresas aéreas que mais caíam aviões, não é? E aí compra a passagem da empresa aérea que tinha estatística de maior de queda de aviões e presenteia para o pai. O pai pega a passagem, viaja, o avião cai e o pai morre. E a questão pergunta pelo que ele vai responder. Eu vou lhe devolver com uma pergunta. Meu amigo, foi ele que derrubou o avião? Foi ele que matou o piloto? Ele é X-Men, Magneto, para puxar o avião pro chão? Não é. Então, dentro dessa lógica, pessoal, eu sei que você tá rindo, mas dentro dessa lógica, reflita comigo. Trata-se de uma situação inevitável e que não dependia da vontade humana. Portanto, galera, trata-se de uma conduta típica, ou seja, trata-se de uma conduta que não está dentro de um fato típico, exatamente porque não existia voluntariedade, exatamente por retratar um caso fortuito ou uma situação de força maior. Pronto, é isso que eu quero que você entenda. Fechado, galera? Perfeito? Pronto, aí não tem para onde você fugir. Tá? Não tem para onde você fugir. Levi, eu fiquei com dúvida. Vá no meu Instagram, meu amigo. Vá lá, vá. @Levi Moscovitz. Esse mesmo nominho que tá aí na frente, Levi Moscovitz. Não tem erro. Vai chegar lá, vai me achar, manda um direct e a gente bate o papo. Fechado? Pronto. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, gente. A segunda hipótese é trazida como hipótese de involuntariedade específica. Que aí vamos adentrar em 2 tópicos importantes. Um é o tópico dos atos reflexos e o outro é o tópico do sonambulismo. Vamos lá, gente. Quando eu me referi a ato reflexo, preste atenção. Quando eu me referir a ato reflexo, eu vou estar me referindo a um movimento involuntário do nosso corpo. Preste atenção. Um movimento involuntário do nosso corpo. Eu vou estar trabalhando com hipótese em que nosso corpo se mexe sem que exista um comando do nosso cérebro. Vou lhe dar um exemplo. Quando você vai no médico, quando você for no médico, que o médico vai lhe dar o seu laudo médico, porque você já vai estar aprovado na objetiva, vai estar aprovado na subjetiva, vai pegar o laudo médico para ir pro TAF, para também passar no TAF. O médico vai pegar o martelinho, ouviu um amém? Amém. O médico vai pegar o martelinho e vai bater no seu joelho.
Seu joelho vai se movimentar sem que você deseje. Outro exemplo, você está muito cansado, está treinando pro TAF, está muito cansado, às vezes você percebe que sua musculatura mexe sozinha. Tudo bem, você vai virar para mim e vai dizer, beleza, Levi, eu entendi, mas eu não consigo entender como é que eu consigo matar alguém com isso. Tudo bem, velho, eu concordo com você. Então, ato reflexo na sua prova vai derivar de um único exemplo. Ato reflexo na sua prova, numa situação problema, vai derivar de um único exemplo. Que exemplo é esse? Susto! Quando tomamos um susto, nós não sabemos qual será a nossa reação. Tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que se balança. Não é isso mesmo? Mas a ideia do susto é você tomar um susto e você ter um movimento ali, um espasmo. Já que eu tô querendo chegar, gente, digamos que existe uma determinada pessoa que está conversando com outra, toma um susto. De supetão, o braço dela se move e esse braço toca no rosto de outra e a machuca. O que é que eu estou dizendo para você? Trata-se de um ato reflexo, um movimento involuntário do nosso corpo, algo próprio ao organismo humano. Tá? Então, diante dessa linha de raciocínio, pessoal, entenda o que é ato reflexo. Ato reflexo é uma causa de exclusão da conduta. E qual é o caminho que você faz? Bom, ato reflexo exclui a conduta. Se exclui a conduta, exclui o fato típico. E se exclui o fato típico, exclui o próprio crime. Não é isso mesmo? Fechado? Pronto. Só que, pessoal, aqui vai uma dica de prova importante. Você não pode confundir ato reflexo com ato em curto circuito. Você não pode, de forma alguma, confundir ato reflexo com ato em curto-circuito. Por quê? Porque o ato em curto-circuito, pessoal, apesar de ser um ato de ímpeto, ou seja, um ato em que você, movimentado por fortes emoções, acaba agindo sem refletir direito, existe voluntariedade. Então preste atenção, pessoal. Ato reflexo não possui voluntariedade, por isso o fato é atípico. Ato em curto-circuito existe voluntariedade, pessoal, existe voluntariedade. Então, apesar de não haver a melhor reflexão sobre a conduta que ali está sendo desempenhada, existe voluntariedade, portanto, existe punição, portanto, existe fato típico. Assim, um ato em curto-circuito, por exemplo, uma final de campeonato, o árbitro toma uma decisão errada no campo e o indivíduo ali já bastante inflamado com o resultado invade o campo para agredir o árbitro. Observe, tudo bem, ele está ali mexido pelas emoções, não tomou a melhor reflexão para agir, mas foi voluntário, não foi? Pronto, é isso que eu quero que você entenda. Fechado? E o sonambulismo, pessoal, também se enquadra em uma hipótese de exclusão da conduta. Salvo engano, também a FGV já cobrou uma hipótese, uma questão, melhor dizendo, de um indivíduo que ela narrava mais ou menos assim, que o indivíduo tinha um estado de sonambulismo desde os 5 anos de idade. Um determinado dia, ele se dirige até a cozinha, quando seu irmão percebe que ele se levantou, vai até a cozinha, e aí tenta guiá-lo até a cama novamente. Ocasião em que ele consegue pegar uma faca na cozinha e crava no irmão e volta para a cama. E a questão perguntava qual seria a responsabilidade penal dele comprovado o ato perante o sonambulismo. Muita gente acaba dizendo o seguinte, ele estava dormindo, então ele não quis, então é um ato culposo. Peraí, gente, lembre-se, pelo amor de Deus, só há dolo e culpa se houver voluntariedade. Sonambulismo é um ato que exclui a conduta. Por quê? Porque não tem voluntariedade. Sonâmbulo não tem voluntariedade alguma, é o estado da psique humana. Então, gente, se a questão traz para você que o indivíduo é sonâmbulo, comprovadamente sonâmbulo, que no momento da ação ou omissão realizada ele estava em estado de sonambulismo, lembre comigo que aqui existe involuntariedade. Se existe involuntariedade, não pode haver conduta. Se não há conduta, não há fato típico. Se não há fato típico, não existe crime. Fechou comigo? Fechou comigo. Beleza? E por fim, pessoal, precisamos falar ainda da coação física irresistível, também chamada de vis absoluta. Deixa eu só passar uma borrachinha aqui para você ver melhor. Já anotou? Se não anotou, dá uma voltinha aí no vídeo que você vai conseguir anotar com mais tranquilidade. Mas observe que nós temos aqui a chamada vis absoluta. São termos que também podem ser utilizados pela sua prova, tá? São termos que também podem ser utilizados pela sua prova. Galera, veja só. Coação física irresistível nada mais é do que uma hipótese em que um indivíduo, presta atenção, de que um indivíduo A emprega de força física para obrigar B a realizar uma ação ou uma omissão. Então, quando eu me referi à coação física irresistível, a ideia que você tem que ter é a seguinte. Bom,
Coação física irresistível, estarei diante de uma pessoa que será impedida de atuar conforme a lei em razão do emprego de força física do outro. Força física, pessoal, não entenda por porrada. Força física entenda por alguém mesmo que acaba sobrepondo a sua força sobre a do outro. Né? Então, assim, vou lhe dar um exemplo. Digamos que um salva-vidas, né? Um salva-vidas está de plantão, quando percebe que uma pessoa se afoga, e quando ele está indo em direção a essa pessoa para salvá-la, outro acaba agarrando-lhe e utilizando da força para amarrar o salva-vidas. Observe, o salva-vidas não tem o dever de ir lá? Tem, mas como é que ele pode ir até lá se está amarrado? Ou seja, existe ali a coação física irresistível, também chamada de vis absoluta. Observe, gente, que na coação física o indivíduo não tem escolha. Ele está impedido de atuar conforme a legislação. Ponto. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque coação física irresistível, pessoal, anote. Coação física irresistível é a hipótese de causa de exclusão do fato típico. Exclui a tipicidade. Só que você não pode confundir a coação física irresistível com a chamada coação moral irresistível. Venha comigo, venha. Venha, não se perca não, venha. Coação moral irresistível, pessoal. Por quê? Porque na coação moral irresistível, também chamada de vis compulsiva, eu vou estar falando de uma hipótese em que A, preste atenção, obriga B a atuar de maneira diversa imposta em lei, mas não por força física, mas sim através de ameaças. Aqui, pessoal. E aí é a coação moral irresistível que se enquadra aquele exemplo que a gente vê muito em aula, a gente vê muito em livro, do gerente do banco, né? Indivíduo adentra o banco, aponta uma arma na cabeça dele e diz, olha, ou você abre o banco ou você morre, o cara tem escolha. Né? Aliás, para a doutrina, ele até tem escolha. Qual seria? Ou cumprir a palavra do assaltante, ou então sofrer as consequências por ele propostas. Né? Não me parece ter muita escolha aí, né, gente? Mas para fins de prova, o que você tem que entender é o seguinte, gente. A coação física vai excluir o fato típico. Coação física irresistível, tá, pessoal? Vai excluir o fato típico, ok? Nessa, o indivíduo está completamente impedido de atuar conforme a lei. Na coação moral, preste atenção, não haverá exclusão do fato típico. A coação moral, pessoal, excluirá a culpabilidade do fato culpável. Exclui a culpabilidade. O terceiro elemento do fato típico que a gente vai falar, do crime que a gente vai falar aqui também. Então, pessoal, veja só, a coação moral irresistível, você tem que o indivíduo, ele não é obrigado através de força física, mas através de ameaças. Vou matar você, vou matar sua família, enfim. Né? E querendo ou não, né, assim como propõe a doutrina, o indivíduo, ele não está 100% impedido de atuar conforme a lei. Até porque ele pode fazer uma escolha. E aí, galera, esses são os tópicos sensíveis para você fazer diferença na sua prova. Se a prova diz que o indivíduo com emprego de força física impediu que o outro atuasse, o outro, né, obviamente não será responsabilizado por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, em razão da coação física irresistível, por sofrer uma coação física irresistível. Quando eu me referia ao indivíduo que obriga outro através de ameaças, eu teria ali hipótese de coação moral irresistível, o que excluirá não o fato típico, mas sim o fato culpável, excluirá a culpabilidade. Fechado, pessoal? Então, esses tópicos aqui são tópicos muito importantes, você não pode deixar eles de fora do seu estudo e da sua revisão para a sua prova. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, desejo para você ótimos estudos. Tá com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e a gente bate um papo. Fechado? Um abraço, tamo junto.